E aí, tudo bom? Tô aqui me ajeitando que já são... Que horas são? 9h20 da noite. A mudança começou e quem já mudou sabe o desafio que é realizar uma mudança. Eu estou aqui numa locação nova, um ambiente totalmente novo do que de costume. E onde eu estou, no apartamento dos meus pais, fomos refugiados aqui. Uma tempestade enorme, não vou mostrar porque não vai dar pra ver que tá tudo escuro. Mas a minha alegria não muda de poder compartilhar a palavra e tudo aquilo que Deus tem feito. Muitos testemunhos no dia de hoje, mas para resumir, realmente Deus ouve as nossas orações e é atenta para aquilo que é importante para nós todas as vezes que nós seguimos os princípios e obedecemos aquilo que Ele nos deixou como orientação. Sem dúvidas, o melhor resultado sempre vem após estar na posição a qual o Senhor nos convidou a viver. E eu estava compartilhando isso com alguém, quanto tempo eu perdi por adiar decisões na minha vida que eu achava que me trariam mais tristeza do que alegria. E é engraçado porque todas as vezes que a gente escolhe algo bom, a gente passa por um desafio. Por exemplo, é bom fazer exercício, mas é desafiador. E eu já estou nesse desafio desde 2020 sem parar. E para mim é uma alegria muito grande, porque durante a minha vida toda eu sempre iniciei e parei. Talvez essa história tenha se repetido em algum momento da sua vida. Eu não sei o que você tem iniciado e parado, ou deixado pelo meio do caminho, ou nem iniciado, mas o Senhor nos chama, nos convida a vivermos a plenitude que Ele nos tem reservada a partir do momento que nós formos disciplinados em conhecê-lo e fazer a vontade que Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor nos guie, que o Espírito Santo nos dê discernimento, traga sobre nós sabedoria e nos dê condições de vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. É isso, de forma bem resumida, e eu quero me focar na leitura, que foi. Meu bebê tá aqui, minha esposa linda, olhando para mim com os olhinhos lindos. Minha esposa tem olhos sorridentes. Quando ela olha para mim, parece que ela tá rindo. Agora ela tá rindo. Te amo. Não, tem uma coisa no seu dente. Sério? Ai, meu Deus, aqui? Do outro lado é branco. Acho que é a pizza. Aí. Gente, eu estava comendo. Perdão. Tirei ainda focando na câmera. Ai, ai. Obrigado, amor. Tá vendo como é que é melhor que sejam dois? Para que quando um tenha sujeira no dente, o outro possa ajudar. Mole com chupando manga. O Alvo tá chupando manga. Põe ele aqui. Vem cá, ó. Meu Deus, cachorro molhado. Pega ele. Calma aí. Era pra ser só leitura rápida, olha a invenção de moda. É porque eu tava chupando Olha o cão manga. chupando manga, gente. Pode fazer a thumb. Hoje estaremos apresentando o cão chupando manga. O verdadeiro cão chupando manga. Ai, Senhor. E, gente, a alegria de viver uma vida, mesmo que com desafios e tudo mais, conta muito. Eu falei com uma pessoa hoje que estava no caixa de um local onde eu fui fazer uma compra e eu dei boa tarde, só que era tipo 8 e pouca da manhã, 9 e pouca da manhã, e eu tenho esse costume errado, porque eu não tinha costume de estar de pé pela manhã, então eu estava acostumado a só dar boa tarde, porque meu bom dia era dormindo.
Resumo, eu dei boa tarde, ele, bom dia, né? Bom dia. Aí ele, boa tarde. Se fosse boa tarde, eu estaria rindo. Aí eu, pois eu te faço uma proposta ainda melhor. Comece o seu dia com um sorriso, porque sem dúvidas vai ajudar ao longo de todo o seu dia. E com certeza você vai terminar o dia sorrindo. Atraia esse momento feliz para todo o seu dia. Não queira ter apenas no final do dia a alegria de poder encerrar o expediente, mas tenha a alegria de acordar, de se levantar, de ir trabalhar, de poder estar trabalhando, de poder produzir, contribuir para as necessidades das pessoas ao seu redor, levar uma palavra de bênção, um aconselhamento, um sorriso, ou se importar com alguém. Talvez é tudo que alguém esteja procurando. E talvez você possa ser esse alguém que entregue esse sorriso, esse abraço, um aperto de mão. E aí, como é que tem sido o seu dia? Você tem só se alegrado no final ou também desde o início? Conta muito, porque o sentimento com que nós realizamos qualquer coisa é o sentimento que a gente aplica em muitas coisas que fazemos. E se nós estamos aplicando o sentimento errado em alguma área da nossa vida, pode ser que esse sentimento errado transborde para as outras áreas. Espero que essa reflexão te mova para tomar posicionamentos cada vez mais segundo os princípios e desígnios que o Senhor nos deixou registrados através da palavra. E vamos orar, que eu já falei demais. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui juntamente com a minha esposa, na casa dos meus pais, compartilhando desse momento com estes que aqui estão conosco. Te peço a tua bênção sobre a nossa casa, a nossa família, que repreenda toda retaliação do inferno, que o Senhor traga alívio, revigore o nosso ânimo, a nossa força, para que amanhã estejamos de pé, felizes, porque o Senhor nos concedeu mais um dia. Eu já te agradeço por isso e coloco diante do Senhor a vida de cada família aqui representada, que se encontra nesse momento assistindo esse vídeo, que o Senhor vai de encontro às necessidades, anseios, angústias, que o Senhor realize cura, transformação, libertação, salvação, e que ao final disso tudo, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Fica conosco e revela-te a nós através da tua palavra, e que essa palavra traga ânimo, força, coragem, discernimento, sabedoria e aplicação em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Estamos no capítulo 15 de Marcos, às vésperas do encerramento do nosso segundo livro do estudo 1189. Uau! 15, daqui a pouco estaremos no capítulo 16 e com muita alegria concluindo dois dos primeiros dos 66 livros da Palavra de Deus. É a cortina aqui soprando, não é o Espírito Santo, não. Deixa eu fechar aqui. Não sei se apareceu minha cueca. Eu fui fechar a cortina. Vamos lá? Serão apenas 47 versículos. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão. Ele era um zelote, ou seja, ele lutava pela libertação do domínio romano sobre o povo judeu. Então, quando nós vemos Barrabás sendo escolhido ao invés de Jesus,
não era uma escolha apenas ocasional, assim, sem sentido. Tinha um sentido, ele era um lutador pela causa. E Jesus estava incomodando homens poderosos, vamos dizer assim. Mas tudo isso era decisão de Jesus, tá? Lembrem-se que Jesus escolheu. Ele é o Cordeiro Santo que foi entregue desde a fundação, ou seja, era para que se cumprissem as Escrituras e nós hoje pudéssemos ter o direito à salvação. Continuando. Por ocasião da festa, um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Aqui, ó, os rebeldes, ó. Os rebeldes são os zelotes. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja. Olha só, Pilatos sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregue Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então lhe farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus. Aqui Pilatos pergunta, então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos era um líder de Roma que ele tinha por obrigação, ou finalidade, ou responsabilidade, cuidar para que aquela população não criasse uma revolta, ou uma intriga, ou prejudicasse de alguma forma os intentos de Roma. Então ele tinha sempre essa postura de atender ao que o povo estivesse pedindo, para o povo ficar calminho. Parece com os dias de hoje, não sei. Às vezes o povo pede as coisas, sei lá, picanha, e alguém oferece, mas no final é enganado. Ou seja, esse pessoal estava querendo algo que não era correto. E Pilatos percebeu que o que aqueles líderes religiosos tinham no final, no fundo, e não era nem tão no fundo assim, estava na cara, era inveja. Ficou bem óbvio, tanto que foi mencionado aqui no texto. Continuando. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Só que ironia, né? Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então Jesus foi humilhado, ele foi machucado, ele foi ridicularizado. Tudo isso para nos dar o direito de acessar esse plano perfeito da salvação. E eu vi uma ministração, alguém compartilhou comigo que o pecado cometido por Adão e Eva produziu espinhos, produziu abrolhos, produziu coisas que não eram comuns no Jardim do Éden. E esses mesmos espinhos foram utilizados para coroar Jesus. Mas havia um propósito, e eu li isso e eu acho muito lindo, vou compartilhar. Nós não estávamos presentes no erro cometido lá no Éden e fomos penalizados por esse erro, mas também não estávamos presentes na crucificação de Jesus. Porém, essa graça nos alcançou. Tenha essa certeza no seu coração e viva com essa certeza. Gente, você não sabe o que acabou de acontecer. Não pode contar. Por que, menina? Amor,
Eu vou contar sim. Não pode. Quem me segue vai saber. Eu edito o vídeo, eu vou contar essa parte. Não, amor, deixa eu contar. Não, amor. Ninguém vai ver. Não. Não. Você tem visualizações nos seus vídeos. Ah, mas até... Vou contar pra vocês. Vocês que assistem meu canal. Então, gente, eu dei uma paradinha no vídeo. Porque meu irmão... Gente, eu dei uma paradinha no vídeo. Porque meu irmão e minha cunhada vieram aqui no apartamento dos meus pais. E eles estão grávidos. Eu vou ser titio de novo. Que legal. Ai, gente, que alegria. Vamos lá, continuar. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele. Toda pessoa que morria por morte de cruz eram, em especial, pessoas assim que cometeram crimes muito sérios e era o pior tipo de morte daquele momento. Era o equivalente a cadeira elétrica ou alguma coisa do tipo. E em cima da cruz de cada criminoso existia ali por escrito o crime cometido, para que quando qualquer pessoa passasse e visse o criminoso, lesse em cima o motivo do crime pelo qual ele estava pagando. E a acusação contra Jesus era o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o rei edifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então, só deu continuidade a todo aquele processo de dor e de humilhação, mas em nenhum momento Deus penaliza esses homens pelas atitudes inconsequentes, pelo contrário. Ele, não sei se é relatado aqui, mas tem um dos trechos em que relata a morte de Jesus e a crucificação, que Jesus fala para que aqueles homens fossem perdoados, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Era necessário que isso acontecesse. Não sei se poderia ter sido de outra forma, ou de uma forma menos humilhante, mas esse preço, um preço tão caro, um sacrifício tão horrível, mas necessário para nos resgatar. E nós, quando rejeitamos esse sacrifício, é como se nós estivéssemos perpetuando aquela dor, aquela humilhação, porque não estamos fazendo uso de algo tão precioso. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara
e deu a Jesus para beber, e disse: Deixe-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então, José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. E aí nós contar aqui, dar um spoiler: Jesus ressuscita. e é muito lindo ver todo o processo de dor, de entrega, de renúncia, de resiliência, aquele sentimento de deixar, de sentir que Deus de alguma forma tinha deixado ele viver aquela experiência sozinho. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas em determinados momentos da nossa vida nós nos sentimos sozinhos, e foi o que Jesus sentiu. É por isso que ele intercede por nós. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele se tornou com honras o caminho, a ponte. Ele é o único meio pelo qual qualquer ser humano pode acessar a Deus. Não existe outro intermediador que não seja Jesus. E ele conquistou esse posto, essa posição, essa honra, porque ele superou aquele grande desafio. Eu não sei qual desafio você tem vivido em sua vida, seja espiritual, emocional ou físico. Não sei o que você tem lutado, mas eu tenho algo para te dizer: vale a pena ir até o fim, ainda que você esteja sofrendo, ainda que a dor esteja insuportável. Acredite que a misericórdia de Deus vai te alcançar, a graça dele vai vir sobre a sua vida, e o preço da sua entrega, do seu sacrifício, será pago com muita sobra. E é uma das coisas, das muitas, que nós aprendemos com o sacrifício de Jesus. Que Deus nos abençoe, que ele continue a nos fazer transbordantes em sua presença, que nós frutifiquemos todos os dias, abençoemos a todos à nossa volta, e que a gente possa buscar direto da fonte da vida alimento para todos os dias. E é isso. Que Deus nos abençoe. Estou bem cansado e vou encerrar por aqui. Um abraço, ore por mim, ore pela Karen, minha esposa, pela Esther, minha filha, ore por nossa família. Curta, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. E que Deus nos abençoe.